Oi pessoal, o Fala com o Lori conversa hoje com o empresário, influenciador digital, ativista LGBTQIA+, e principalmente com o pai, Benjamin Canot-Planès. Benjamin é natural de Toulouse, sul da França, e chegou ao Rio em 2010 com seu então companheiro Louis. Aqui no Rio, os dois empreenderam no setor de hotelaria e imóveis de luxo e se casaram no melhor estilo carioca, na praia de Ipanema. Mas foi somente há pouco mais de 4 anos que eles deram talvez o passo mais importante da vida deles. Adotaram o pequeno Vinícius, nascido em Ilhéus, no sul da Bahia, e na época com menos de 3 meses. Desde então, eles estão tentando aumentar a família, adotando mais um ou mais uma irmãzinha para o Vinícius. E é sobre adoção homoafetiva, ou melhor, sobre adoção afetiva, o que vamos conversar no Fala com o Lori de hoje. Bem-vindos! Benjamin, você sempre foi um workaholic, trabalhava 7 dias por semana, fim de semana e feriado, dia e noite, e hoje você já admite que conquistou tudo que você pensava conquistar na vida. Aquilo que você mais queria, você já tem. Isso é fantástico, né? Você se considera um homem realizado. Então eu te pergunto, qual é, afinal, a sua prioridade hoje? Minha prioridade hoje é o Vinícius e o Luís, realmente eu curto bastante. Eu não quero perder nem um minuto disso, está tão precioso. Hoje acordei, meu filho está imenso, já tem 4 anos, parece que ele chegou ontem na minha casa. Verdade. Realmente eu tenho uma filosofia de vida hoje. Isso é bem novo, Luri. Vou contar para você. Isso é muito novo. Eu adoro trabalhar. Eu sou workaholic. Eu amo trabalhar. E até recentemente eu trabalhava 7 dias por semana, das 7 da manhã até as 10 da noite, porque eu amo isso. Mas não dá mais. Eu quero curtir meu filho. Esse final de semana não trabalho mais. Meu trabalho é o Vinícius, se eu puder falar isso. Não é bem lindo de falar isso, mas curtir meu filho, curtir a vida, curtir a minha família. Eu estou na esperança muito grande de um segundo filho. Vamos voltar um pouco no tempo, então, justamente para falar disso, porque aí você vai poder explicar dessa sua transição do que era o Benjamin antes e agora, né? Quando vocês chegaram ao Rio, quais eram os planos iniciais? O que vocês esperavam do Brasil? Por que vocês escolheram o Brasil? Então, tem 2 perguntas na sua pergunta. Por que Tem. escolhemos o Brasil? Essa pergunta, ela tem uma resposta bem simples. Em 2008, comemorei 30 anos. Meu presente de aniversário dos meus amigos foi uma viagem. Escolhemos de viajar pelo Brasil porque foi meu sonho. Descobrir o Brasil. Posei no Brasil, nunca mais quis ir embora. Na verdade, posei no Rio de Janeiro, nunca mais quis sair do Rio de Janeiro. Me apaixonei da primeira vez. Eu me lembro perfeitamente. É o primeiro lugar da minha vida que saí depois de 10 dias chorando de um lugar com uma saudade enorme subindo no avião para voltar na França. E por que o Brasil? Por que o Rio de Janeiro? Porque quando chegamos aqui no Rio, percebemos imediatamente o potencial. O potencial eu, como gringo, vi imediatamente que faltava uma estrutura hotelaria de luxo na Zona Sul. E quando estávamos olhando para um lugar para fazer esse hotel, vimos de imediato que os corretores estavam realmente sem competência. Então, vimos servido numa bandeja 2 ramos para fazer business, para cada um da gente. Agora, e qual foi o momento em que vocês disseram para vocês mesmos, olha, não é isso mais que queremos, essa vida 24 horas sem feriado, sem fim de semana, vamos mudar nosso negócio, porque hotelaria é o tempo todo, a vida toda, vamos aumentar a nossa família,
e vamos adotar uma criança brasileira. Então, Como foi esse turning point? Então, em relação ao hotel, foi antes mesmo de começar, Luri. O hotel, ele sempre foi, a gente decidiu de comprar um lugar para criar um hotel com o objetivo de vender, tá? Okay. Isso foi sempre o objetivo e a meta. Seria criar uma marca super forte, reconhecida no mundo inteiro, que foi a Casa Mosquito, que a gente conseguiu fazer isso e vender. Só que a gente não vendeu no momento que a gente queria. Queríamos vender entre a Copa e as Olimpíadas, vendemos depois das Olimpíadas. Ok, tudo bem. Mas vendimos. Isso que foi o ponto. Mas em relação à criança, só para lembrar que o meu marido, que eu estou junto há 21 anos, ele já tem 2 filhos biológicos que eu criei junto com ele. Então, ele não estava muito aberto a ter mais um filho. E eu sempre senti essa necessidade de ser pai, desde pequenininho. Eu sempre quis ser pai, mas como explicar isso para você? Como ser gay, já tinha esquecido essa ideia porque eu não quis fazer um filho com uma mulher e ter esse filho, porque isso estava fora Dos seus planos. do meu logiciel de pensamento. Ok. Não, que não bate com o meu pensamento. E com a sua maneira Eu de sou pensar. gay, não Entendi. posso ter filho, porque... Exatamente. A única forma para mim de ter um filho foi a adoção. E quando chegamos no Brasil, é que eu vi que o Supremo Tribunal Federal já tinha liberado essa adoção pelos gays. Falei, cara, será que o Brasil vai me dar um filho? E começamos a conversar junto com o Luiz dessa possibilidade. Eu, Luiz, abri mão disso. Eu estou infinitamente grato por isso, porque ele não queria e finalmente ele aceitou, topou, me acompanhou nesse caminho. E o Brasil me deu a coisa mais linda do mundo, meu filho. E é engraçado você falar isso, porque essa semana saiu uma notícia na imprensa sobre a permissão de adoção por pais gays, por relações homoafetivas, de adoção na Finlândia, que é um país que está no topo do mundo. Você Imagina o atraso da Finlândia em relação ao Brasil. Sim. Imagina. Mas eu queria pontuar uma coisa. Eu sempre ouvi dos brasileiros reclamar do Brasil que está atrasador em muitas coisas. Não é verdade. É porque os brasileiros não se conhecem, por falta de conhecimento dos países europeus. A Europa está muito atrasado. O Brasil, em certo ponto, está muito na frente nos direitos sociais. A Lei Maria da Penha, os direitos dos gays, dos trans. O Brasil está muito na frente dos outros países. Da criança e do adolescente. Pô, cara, é impressionante. Eu queria pontuar muito isso. Os brasileiros estão muito protegidos, na lei do trabalhista também. Enfim, por ter trabalhado em recursos humanos, eu posso afirmar que na França é muito menos. Enfim. Não, eu concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. Não é pintar um país que não existe. A gente sabe muito bem, e todo mundo que está ouvindo a gente sabe, os problemas, que são muitos que nós temos. Mas a gente está muito avançado, o Brasil, em muitas questões, sociais principalmente. Concordo. Agora, nesse ponto, vamos falar agora de uma parte ruim, que é um processo burocrático, demorado, sem muito sentido, sem muita lógica da adoção, que vocês se meteram, porque vocês passaram por um perrengue incrível até chegar até o Vinícius, certo? Como é que foi o início disso tudo? Foi dor de cabeça, não? Ou não? Estou enganado? Então, sim e não, mas vou explicar para você. Na verdade, tem dois pontos diferentes. Tem a habilitação, que é uma coisa. A habilitação é fazer um procedimento na vara da infância para ter um tal papel que te dá autorização de entrar na fila de adoção para esperar uma criança. Okay. Essa habilitação é mais ou menos um ano, que é um processo, um tempo hábil para fazer um dossiê com os papéis que você precisa mostrar, que é o normal, né?
fazer uma entrevista com assistente social, com psicólogo, e o juiz estudar e tentar recitar o papel. Eu acho justo, porque tem que examinar, né? Você não pode dar habilitação para qualquer um, é normal. Ok. E a partir de lá, você entra na fila de adoção e no famoso Cadastro Nacional de Adoção. E aí que começa a grande merda do Cadastro Nacional de Adoção, que para mim, esse Cadastro Nacional de Adoção é uma grande brincadeira que não funciona. Esse cadastro, em tese, como funciona? Cadastro Nacional de Adoção. Vocês têm de um lado os habilitados e do outro lado as crianças aptas para adoção. Ok. Então você entra na fila, fulano, e vai na ordem. E a criança? Cada vez que um perfil de habilitado bate com uma criança, eles estão sendo juntados e o juiz que está em cargo do habilitado liga e fala, fulano, tal criança está para você porque ele bate com o teu perfil, você vai encontrar, bababá, ele vai tocar, enfim. Ok. Só que, na prática, não funciona. Porque, as comarcas não se comunicam, o Cadastro Nacional de Adoção não funciona, e a prova mais flagrante disso é o Vinícius. Por quê? O Vinícius nasceu em Ilhéus, estava no Cadastro Nacional. O Vinícius, na comarca da Bahia, a juiz de Ilhéus não achou pretendentes para ele, porque, por sendo grande prematuro, ninguém estava querendo ele, o tadinho, né? Ok. Mas, normalmente, no Cadastro Nacional de Adoção, eu não posso acreditar que no Brasil inteiro ninguém estava querendo esse menino tão lindo, fofo. Não, não é possível. Entendi. Mas, então, ela não achou ninguém nesse tal de Cadastro Nacional. O que ela fez, a juiz de Ilhéus? Ela ligou pela juiz de Madureira. A Mas doutora ligou porque conhecia, não é? Quer Exatamente. dizer, foi uma atitude da cabeça Proativo. dela, proativa. Exatamente. A juíza da Madureira, a doutora Mônica. Existe o interesse supremo da criança que nossa Constituição define. Isso é a lei, a Constituição brasileira. Interesse supremo da criança não está sendo respeitado porque localmente existe doutrina que faz que não está respeitado. Sim. Então é aqui que está o problema. Então quando a gente vota, temos que pensar melhor, temos que votar melhor no vereador, temos que votar melhor Enfim, eu estou puto da vida com isso. Eu poderia falar horas, Eu imagino. horas, porque não tem esse assunto nem tem porta-voz, nem tem celebridade que leva esse assunto na televisão. É muito triste, porque essas crianças, quando você veja o número de habilitado e o número de criança, poderia ter nenhuma criança em 2021 abrigado no Brasil. Estou falando sincero, porque tem até pessoa que se habilita para adotar criança com deficiência, para adotar fratria, para adotar crianças adolescentes. Então, realmente, tem perfil para todos perfil de crianças. Não deveria ter uma criança abrigada. Eu estou realmente super chocado com isso. Não, eu imagino que as pessoas não se dão conta nisso. E você falou uma coisa importante agora. A gente não vê nenhuma embaixadora, nenhum embaixador do assunto. A gente não vê esse assunto sendo levado às mídias para discussão. É incrível isso. Pois é. Eu não estou suficientemente famoso no Brasil para poder levar isso mais pela frente. Eu queria muito, sabe? Ser tipo um padrinho que poderia fazer um Caldeirão do Hulk, uma Fátima Bernardes, não sei. E fazer todo o ano um mega show, levando dinheiro, nem o dinheiro, mas, sabe, falar desse... Na França, temos uma vez por ano a primeira-dama, e cada primeira-dama faça isso durante 4, 5 anos, que se chama pièce jaune. Uma vez por ano, é uma operação de caridade para como se diz? Órfãos. Órfãos. Eu acho super bacana. Ela tem sempre um padrinho que acompanha ela durante 4 anos. Eu acho que isso falta muito no Brasil. Quando estou vendo quando você faz o hashtag adoção, por curiosidade, faça isso hoje à noite, Yuri. É só coisa de bicho. Eu fiquei chocado. Chorei. Hashtag adoção no Instagram, no Facebook, só sai postagem de bicho. Cara,
Alguém vai se ligar no Brasil que tem crianças para adotar ou não? Eu não sei. Eu estou muito triste com isso. É incrível isso, você falar isso, porque isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu nunca fiz a hashtag adoção, mas certamente assim que a gente acabar de conversar aqui, eu vou fazer. E eu acredito que seja bem verdade isso que você está falando, porque essa história de adoção de pets, né? Inclusive na pandemia, no ano passado, todo mundo se falava nisso, né? Porque as pessoas estavam sozinhas e tudo mais, e Pois precisavam de um é, bichinho. pois É. é. Enfim, mas vamos voltar um pouco para a alegria da chamada da juíza aqui de Madureira para vocês. Ela ligou para vocês, vocês disseram, vamos lá, agora. E aí, como é que foi isso? Vamos para Ilhéus. Fomos. Alegria, vamos falar da parte boa agora. Foi na precipitação, né? Foi na precipitação. Primeiramente, eu estava Estávamos muito um pé atrás, sem acreditar, tá? O que estava acontecendo, porque a juiz de Deus ligou. Eu falei, mas é certo? Tá com certeza? Eu posso comprar passagem? Tá certo? Sim, sim, sim. Eu tô ligando ele no Cadastro Nacional com você, tá ligado? Mas vocês têm que chegar dentro de 48 horas, senão ele vai pelo abrigo, porque não tem pretendentes. Eu falei, cara, a situação tá crítica. Eu falei para Luiz, não estava querendo acreditar, porque já tínhamos sendo chamado uns 3 ou 4 meses atrás, e não aconteceu a história. Então, estávamos realmente com receio de acontecer a mesma história, sabe? Desconfiados. Super. E então comprei passagem e chamei a diretora da Casa Mosquito, falei, vocês têm que dar conta eu vou embora, estamos chamando, temos que ir em Ilhéus amanhã, no primeiro horário, porque temos que estar na maternidade, porque senão o neném vai pelo abrigo, vamos esperar o neném, não sei o que, blá blá blá. Cara, não, mas olha, escuta bem a história. O voo com conexão São Paulo. Sempre. Rio, São Paulo, Ilhéus. Daí começa a merda. Rio atrasou, não sai pro voo, não sei o quê. Então, do voo, fomos Rio, BH, Salvador, Ilhéus, no lugar de sair. De chegar às 3 da tarde e estar no escritório da juiz às 4 da tarde para pegar as autorizações para poder sair com o neném no dia seguinte, a primeira hora da matéria. Chegamos à meia-noite em Ilhéus. Eu, com medo de perder o neném, toda hora tirando foto, me justificando pela juiz, estamos a caminho atrasado. Enfim, chegando, obviamente, tenso, brigando com o Luiz. Viu, estamos atrasados, vamos esperar o neném, enfim. E chegamos lá sem nada, porque não estávamos preparados a receber a tal ligação. Então, chegamos sem roupa para ele, sem nada. Porque na espera do Vinícius, temos que lembrar que no perfil estávamos de bebê há 3 anos. Então, Até 3 anos, né? Sem saber o que queria chegar. Uhum. Então chegou um recente-nascido prematuro de 2 quilos, tão magrinho, que mesmo a roupa de recente-nascido não estava grande para ele. Então, chegamos em Ilhéus. E a gente pensando ficar 2 dias em Ilhéus. Então fomos lá com uma mochilinha de 2 cuecas, bermuda, 2 camisas, e ficamos lá 1 mês, tá? Vocês ficaram 1 mês? Porque ele não teve autorização de pegar o avião de tão magro. Caramba! Tivemos que ficar lá hospedado até Vocês ele dois engordar. ficaram, o Luiz não Sim, voltou. Os dois ficamos lá. Os dois ficamos lá com ele, junto com ele no hotel, até ele engordar e ultrapassar o peso de 2,5 kg para poder entrar no avião. Ok. Rapaz, que odisseia, hein? Pois é. Mas então, vocês não tiveram que ir várias vezes a Ilhéus. Na verdade, quando aconteceu o telefonema, vocês foram, ficaram 1 mês lá e chegaram no Rio de volta com ele nos braços. Com ele nos braços e com certidão de nascimento no nome da gente. Perfeito. Entendi. A juiz foi muito eficiente. Até hoje agradeço ela, até hoje mandou foto para ela. Até hoje ela pede notícia do Vinícius. Ela é uma mulher extraordinária. A juiz de Ilhéus ou a juiz aqui do Rio? De Ilhéus, do grande profissionalismo, de um grande carinho. E de humanidade, né? Super. Ela não queria botar esse menino no abrigo. Ela fez de tudo para achar uma família para ele.
Perfeito. E, bom, e hoje temos o Vinícius aqui. Com a Com chegada, tudo vapor. sim, com a chegada do seu filho, Benjamin, como é que isso interfere no casamento de vocês, a rotina de vocês? Mudou demais? Mudou tudo? Ou vocês Assim, fizeram algumas adaptações? não, mudou tudo, Lori. Mudou simplesmente dia por noite, tá? Olha bem, eu sempre fui um cara de sair, um cara de balada, um cara de socializar, de sair jantar, tudo isso acabou, tá? É, de um dia para o outro, isso acabou. E olha bem, ele chegou, ainda estávamos com a Casa Mosquito, com as festas de sexta, sábado e domingo, com 300 pessoas por festa, todos os fins de semana. E aí precipitou o fato de querer vender, porque eu não queria criar meu filho dentro desse ambiente. Então, quando chegamos no Rio, fugimos pela casa de praia de Pissinguaba, ficamos Uhum. lá 3 meses para aprender a nos conhecer. Claro, para ter E convivência máxima, né? E um exatamente, lugar de paz e tranquilidade também. sim, totalmente. Mas aprendemos a ter uma rotina mais familiar, né? Uhum. Porque, não, primeiramente, você não pode ter a mesma rotina com um recente-nascido porque você acorda de 3 em 3. Então, você tem a Sim, rotina dele. é uma Isso é a primeira anti-rotina. coisa. Uhum. Você tem a rotina dele. E pela... Só para dizer que eu não engravidei, mas depois eu fiz uma gravidez pós-partum, porque eu engordei de 18 quilos quando ele chegou em casa. Caramba. É, o ritmo que ele me deu, porque na verdade eu sou um pouco mãe e pai, eu fiz tudo, mas eu, o Luiz está mais velho, temos 18 de diferença, tá? Então também foi parte do pacto que a gente tive com o Luiz, foi negociado o contrato entre a gente, que eu Uhum. iria arcar com as noites. O Luiz também acordou um pouco, mas foi acordado que eu Uhum. iria cuidar a maioria das partes das noites. Eu tô mais jovem, então eu também eu queria muito cuidar disso. Mas o ritmo das refeições, né? Então você come um pouco cada 3 horas. Enfim, eu tive um ritmo totalmente desequilibrado. Parei de Sim. treinar. Enfim, então a Claro, minha, não, eu entendo. Mudou tudo. mudou tudo, Mas mudou esse tudo. pacto que vocês fizeram foi muito interessante também, porque ele também abriu mão, né, de várias Sim, coisas para ele dizer, não, vamos, o filho é dele também. Então ele sim. abriu mão. Então foi muito mais do que justo você ficar com um percentual um pouco Não, maior claro, do que o dele. claro, não, mas claro, eu acho que tudo é negociável na vida. De um Sim. momento que está acordado entre as partes e que todo mundo aceita, beleza. Eu acho nada mais justo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou agora há pouco que vocês já estão há 4 anos, Benjamin, na fila de Sim, espera. Ou seja, sim. assim que o Vinícius chegou, menos de um ano depois, vocês já Não, disseram: vamos colocar menos de um ano não. Chegamos em casa com o Vinícius e já entramos de novo na fila. o Vinícius não vai ser filho único. Bom, enfim. Não, Você acha que o fato de vocês serem... Isso é uma coisa que não deveria nem mais ser discutida, nem perguntada, mas faz parte. Você acha que o fato de vocês serem um casal homoafetivo pode estar influenciando essa demora? Ou é somente a desorganização do SNA, do Sistema Nacional, ou ambos os fatores, as duas coisas? Então, eu vou dar a minha opinião. Essa opinião ela é do Benjamin. Eu não sei se ela é verdade ou não, mas do que eu estou pensando. Por a gente ter escolhido um cadastro nacional e uma criança que pode vir de qualquer lugar do Brasil. Tanto faz. Quando se trata de uma grande capital, como o Rio ou São Paulo, eu duvido que ser gay seja um problema. Mas quando se trata de uma cidade como Teresina, como no final do interior do Piauí, Uhum. do Ceará, do Uhum. Paraná, eu não duvido que quando o juiz chega à minha pasta e vendo que são dois homens, eu não Uhum. duvido que ele descarta. Uhum. Entendo. Da mesma forma que tem muito racismo no Brasil, tem muita homofobia, transfobia. Eu não duvido que isso deve acontecer. Porque eu não posso acreditar que em 4 anos não se apresenta uma criança dentro do meu perfil.
Que é bastante amplo, né? Vocês não estão Sim? especificando criança do gênero tal, tem que ter até um mês de Não, idade, tá. Não. não. Vocês abriram a possibilidade. Estamos querendo apenas um filho de 1 ano menor que o Vinícius, que seja mulher, menino ou menina, de 1 ano menos que o Vinícius. Qualquer cor, qualquer raça, tanto faz. Então, não posso acreditar que não tive uma criança em 4 anos dentro do meu perfil. Não acredito. E que não seja a minha vez. Não acredito. Uma vez eu li uma reportagem sobre vocês, sobre uma viagem, eu acho que já faz um tempo isso, que vocês fizeram em família, você, o Luiz e o Vinícius, e a companhia aérea, não sei se foi antes de embarcar, no check-in, não lembro, você pode contar agora, perguntou assim, e onde é que está a mãe? Né? Sim, Antes de você viajar. Pode contar essa história para a gente? Eu vou te contar. Foi exatamente há 2 anos atrás. Meus pais foram me visitar no Brasil e decidimos ir pela Bahia justamente para mostrar para eles a Bahia. Fomos até Ilhéus para mostrar para eles como que foi Ilhéus, blá, 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 blá. Fizemos um grande circuito na Bahia e acabamos esse circuito em Trancoso e Caraíva e pegamos o avião. Qual é a cidade próxima que é lá? Para pegar Porto Seguro. Porto Seguro, exato. E no aeroporto de Porto Seguro, via Azul, então fizemos todo o trecho de ida com Azul, tá? Não tive problema nenhum. E na saída no Porto Seguro, foi um sábado, eu me lembro perfeitamente, porque a Polícia Federal estava fechada. Entrando na fila para o check-in, o Vinícius estava no canguru, no meu colo, no canguru. O Luiz atrás de mim, com meus pais conversando. Eu dando a entrada no check-in e dando o certidão de nascimento do Vinícius. Eu dando o certidão de nascimento, o atendente me disse, cadê a mãe? Eu falei, não tem mãe, tem dois. Ah, não é possível. Eu falei, sim, é possível, está escrito no certidão de nascimento dele. Olha, está escrito aqui. Benjamin Cano, pai, Luiz Palanés. Ah, não é possível, esse certidão de nascimento é falso. Não, não, querido, aqui vocês têm... Ele falou isso? Sim, ele falou. Então, quando eu vi a situação, peguei meu telefone e comecei a gravar toda a cena. Ele, não é possível, não. Isso não é possível, cara, não tem Deus. Deus é um juiz que fez esse certidão de nascimento. Deus não escreve, não existe. Esse certidão de nascimento, ele deu o estado da Bahia. Vocês têm aqui o número de verificação, basta você jogar na internet e você vai ver que o certidão está válido. Não. Uma criança tem um pai. Falei, cara, eu viajei do Rio até Bahia com Azul, não tive problema. Luri, eu fiz o maior baraco da minha vida. Eu não consegui entrar. Eu tive que deixar meus pais, porque eles estavam com um avião na França, em seguida desse. Eu tive que deixar meus pais embarcar. Tive que me despedir dos meus pais nesse aeroporto de merda da Bahia. Alô? Que nojento. Perdão. O supervisor não tive. Oi, Benji. Tá me ouvindo? Espera aí. Cortou um pouco. Pode O voltar. supervisor da Azul. Pode voltar. Começa a falar do supervisor. Sim. Diga. O supervisor não tive coragem de me enfrentar. Ele não saiu do escritório conversar comigo. A Polícia Federal estava fechado. Não consegui um agente da Polícia Federal para me ajudar. Liguei para meu advogado. Ele disse, Benji, tu no Rio, não posso te ajudar. Vai ter que fazer uma ação depois. Tive que deixar meus pais sair sem mim. Eu tive que comprar uma outra... Eu fui como se diz? Na Latam. Latam diz, não estou entendendo porque eles não deixaram você embarcar. Eu tive que comprar um passageiro avulso da Latam, que me custou R$ 5.000 para Luiz e o Vinícius. Fomos no Rio de Janeiro com a Latam e processamos a Azul. E 6 meses atrás, 8 meses atrás, a sentença... Depois, eles fizeram recurso a cada sentença para mim. Eu ganhei tudo, tá? Mas cada sentença, eles fizeram recursos. Claro. Ganhamos danos morais para todo mundo. Eles perderam muito dinheiro, mas eles foram condenados. Eu fiquei questão para meu filho, para mim, e para que isso nunca aconteça para outras pessoas, porque isso é indigno de uma companhia aérea de embarrar um casal gay, pais, de dizer para um filho, porque meu filho poderia ter 4 anos, ele teria falado a mesma coisa. Sim. Não pode ter 2 pais. Meu filho não pode ver que ele tem 2 pais. Se ele tem 2 pais, ele não tem mãe. E se somos uma família
Então você vai deixar a gente embarcar. Eu não quero mais isso. É por isso que é super interessante, porque eu vou falar uma outra coisa. Até essa coisa acontecer, eu nunca tinha militado na minha vida, mas acho super importante militar justamente para isso não acontecer mais. Eu entendo. E o mais impressionante é que você falou, no interior, Lore, talvez o juiz do interior do Piauí, no interior do Mato Aham. Grosso, no interior... A gente não está falando do interior, a gente está falando de Porto Seguro, que é um dos Sim, maiores destinos do Brasil, de um sim. aeroporto internacional, Mas do o lado de atendente, Trancoso, mas o onde atendente, vêm ele teve, personalidades do jet tava bem set com uma mundial. cara, o cara tava com uma cara de ignorante mesmo, de evangelista ignorante, idiota mesmo, sabe? Ele tava escondendo o crachá dele. Ele não tava querendo, ele sabia que tava tudo errado. Ele sabia que tava tudo errado. Mas no final Entendi. das contas, ele conseguiu me incomodar muito. Sim, Mas, sim. Mas, enfim, é, serviu para você tomar uma decisão sim, de ir até o final, vocês foram até o final, vocês sim. ganharam isso virou uma história que é um exemplo, muita gente que vai estar ouvindo a gente agora vai ver, né, e vai perceber que isso não é mais possível, nunca deveria ter sido possível, mas enfim. Não. Agora, a gente aproveita para falar de outro tema também, que é um tema velho, mas é um tema que também nos incomoda bastante, e que é racismo, né? A gente sabe que o racismo do Brasil é estrutural, é histórico, a gente tem um passado de escravidão que foi praticamente 100 e poucos anos, é muito pouco em termos de história, né? E eu, pessoalmente, acho que o racismo é uma realidade total em 2021. Eu não vejo diferença estrutural entre a época que eu era criança, né, a década de 70, do século passado. É claro que a gente vê que muita coisa melhorou para melhor. A gente tem uma visibilidade, tem inclusão, tem as cotas, tá. Mas lá no fundo, eu como brasileiro, você como brasileiro naturalizado, sabe que no dia a dia, na política, na sociedade, o racismo estrutural tá lá, né? Seja por mensagens subliminares, seja por atitudes implícitas, seja por atitudes explícitas, que atualmente, inclusive, no mundo que a gente está aqui no Brasil, a gente tem visto muita coisa acontecer por causa das pessoas gravando tudo com celular e tudo mais, né? Então, desculpa eu fazer esse discurso todo, mas a pergunta é simples. Como é que vocês estão trabalhando isso, educando o Vinícius, sem fazê-lo acreditar que ele é uma pessoa especial, mas para ele saber que, ele, além de ser adotado, ele é uma criança pretinha, ele tem 2 pais homoafetivos. Como é que vocês estão trabalhando isso com ele de maneira natural? Então, desde o início sempre foi falado tudo. Eu nunca escondi nada. Principalmente por quê? Porque ele é pretinho, somos branco, porque ele tem 2 pais, que é uma família diferente do que existe. Então, estamos trabalhando isso na fala do dia a dia, com livros, com jogos, na verbalização, Luri, isso é o que é o mais importante. Okay. No amor, no respeito. Tem uma coisa super importante. Eu estou tentando transmitir para meu filho. Nós estamos tentando transmitir valores para o Vinícius. Se a gente consegue isso, estaremos super, super, super acima dos racistas e dos homofóbicos. Por quê? Porque se o Vinícius ele cresce com a valor do respeito, a valor do amor, ele pode andar na rua sozinho, porque ele vai ter as armas e os ferramentas para se defender. Porque com amor e com carinho, você pode receber o odeio dos outros, mas não sei se eu consigo me fazer entender, Não, mas está assim. Você está dizendo que com um carinho, você ensinando carinho, respeito, tolerância e amor, ele tem todas as ferramentas para enfrentar o que vai vir pela sim, frente. sim, ele vai ter muito para enfrentar, porque infelizmente, é, é, infelizmente não, felizmente, porque ele tá muito sortudo de ter essa chance de ter uma família diferente e aprender toda essa diversidade desde pequenininho. Da mesma forma que ele aprende 3 idiomas, eu estou vendo na escola dele crianças que não têm carinho, que são muito fechados, rígidos, que eu estou vendo um filho meu está aberto no mundo. Ele sabe de tudo. Ele fala oi para os mendigos, porque eu faço questão
que ele fala oi para o mendigo se o mendigo falar oi para ele. Não tem como não Uhum. responder para alguém na rua que fala boa tarde. Ele sobe na comunidade porque temos amigos, um monte de amigos na comunidade. Eu não tenho problema com isso. E nunca terei. Tá entendendo? Eu faço Entendi. questão que ele se mistura. E isso é uma riqueza. E com essa riqueza ele pode afrontar o mundo. Absolutamente. Você falou aí da educação em 3 idiomas. Ele está sendo educado em francês, português e inglês, é isso? Sim, sim. Então, em casa é francês, na escola brasileira, mas ele segue um programa bilíngue. De manhã tá 100% inglês, de tarde 100% português. Perfeito. Então, com isso, aí ele vai embora, né? Porque é uma Sim, criança que, nessa idade, se você colocar mais 6 idiomas, é uma grego... esponja. Ele é uma esponja. Esse final Uhum. de semana ele me surpreendeu soltar palavras de inglês que até hoje nunca fiz. Eu fiquei super feliz. Que loucura isso. Benjamin, como estrangeiro, ainda falando do racismo, antes de vir ao Brasil, antes de você ganhar dos seus amigos o presente e de aterrissar no Rio, você via como a questão no Brasil? Você pensava assim, o Brasil é um país muito diverso, que tem todos tem imigrantes do mundo inteiro, o brasileiro não tem rosto, tem rosto chinês, tem rosto afegão, tem rosto argentino, italiano, nós temos todos os rostos. Isso, você como francês, chegou a pensar que aqui era um paraíso em relação ao racismo, que aqui, e se chocou quando você chegou? Então, Luri, como eu vou explicar isso? Para mim, até recentemente, minha análise do racismo não foi essa. Minha análise do racismo foi mais analisado como um racismo de classe social. Mas, enfim, quando você fala de classe social, infelizmente, os ricos são. Eu não vou não vou generalizar. Estou falando isso Claro, para continuar. claro. Mas, infelizmente, os ricos são geralmente brancos, os pobres são geralmente mais escuros. Quando você falou isso, você já falou tudo. Sim. Eu não imaginava. Eu não imaginava. Também eu não quero falar que o Brasil é racista, porque tem muitas pessoas que são do bem. Então existe racismo, sim, mas não encontro no meu dia a dia. Existe caso de racismo, mas são idiotas. Eles merecem ser punidos e eu quero falar que as leis do Brasil são muito bem feitas. Então, quando tem um caso de racismo, ele tem que ser bem punido pelas leis que existem no nosso país. Entendi. E as leis são bem atualizadas, né? Estão Sim, bem... sim, sim, sim. É. Tu pensando nesse caso desse menino, há menos de 3 semanas, na bicicleta do Leblon, esse menino preto que foi agredido por um casal de jovem. Eu fiquei chocado porque esse casal de jovem estava muito jovem, menos de 20 anos. Racismo, normalmente você veja numa classe de pessoas mais velhas, né? Não, esses foram 20 anos, branco. Eu fiquei chocadíssimo, É, chocadíssimo. uma nova onda. Não é só dos Sim, mais velhos, não. não. Enfim, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas ainda tem papo. Mas eu queria te voltar para o tema adoção e te perguntar, o que você diz hoje para quem está na fila há muito tempo, para quem não conseguiu ainda adotar nenhuma criança, o que você diz? Você diz assim, vale a pena passar por todo o processo, insista. Qual seria o seu conselho como pessoa que já conseguiu, já tem o seu filho e já está na fila para o segundo? Então, eu estou dizendo que sim, é difícil, eu entendo a dor dessa espera, porque é doloroso. Isso eu entendo, eu acolho essa dor, mas não desista, nunca desista. Primeiro, por quê? Porque no Brasil sempre acontece o final feliz. Isso eu aprendi durante os últimos 11 anos. Sempre acontece o final feliz. Isso é a primeira coisa. E ter um filho é a coisa mais linda do mundo. Especialmente quando você está esperando isso. Não, não desista. Vale muito a pena. É difícil? É. É demorado? É. Vale a pena? Vale super a pena. Eu compartilho com você essa mesma opinião, porque é uma coisa que vocês dois conseguiram e eu tenho certeza que a esperança de que amanhã, daqui a 5 minutos, ou a semana que vem,
o telefone essa esperança que o telefone vai tocar ou que o e-mail vai chegar de que a criança que vocês estão esperando nasceu, ela existe, ela é concreta na sua Claro. cabeça, porque isso já aconteceu uma vez. Sim, Né? sim, com certeza. Perfeito. Olha só, agora, para finalizar, para concluir nossa conversa, fugindo um pouco dos nossos temas que a gente está fazendo até agora, eu queria saber a sua opinião sobre um assunto específico. Eu trabalhei muitos anos numa empresa francesa, você sabe, e muito por conta disso tive a oportunidade de sempre ir muito à França, e com isso eu percebi que o encanto que a França desperta no Brasil é parecido com o encanto que o Brasil desperta na França. Eu queria saber o que você acha disso. Se a minha impressão é correta ou não, se a magia que o Brasil desperta no povo francês é equivalente à magia que a França desperta no povo brasileiro. Então, eu não sei qual a magia desperta em vocês, mas eu sei a qual a magia despertou em mim. Ela é muito grande, ela é muito forte até hoje, 11 anos depois. Eu vou falar mais. Eu me sinto mais brasileiro que francês, eu me sinto mais próximo da cultura brasileira que da cultura francês. Eu falo sempre, desde 11 anos, que eu nasci no país errado. Acho que eu falei tudo. Nossa, olha, Benjamin, eu te agradeço demais, né, por ter aceito o meu convite. Aqui a gente não é o Caldeirão do Hulk, não é a conversa com a Fátima Bernardes, mas quem sabe essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tão informal, né, tão caseiro, possa chegar no ouvido de alguém, de algum produtor, não é? Claro, dependendo adorei. Vamos espalhar esse link e aí você continua essa sua batalha, não? Como é que se diz? Batalha é uma palavra muito... Você entendeu? Esse seu entusiasmo não pode ser perdido. E eu acho que eu não essa vou nossa perder. conversa é uma ferramenta. Sabe, então, você me diz que, justamente, eu vou encerrar com isso. No novo eu, que eu sou desde uns 6 meses, eu decidi ter um objetivo de vida. Esse objetivo de vida é centralizado nisso. Eu decidi de focar um objetivo totalmente fake, porque nunca vou conseguir, mas eu estou trabalhando, eu não sei ainda de qual forma e como vou conseguir isso, como vou agregar pessoas ao meu redor, mas eu estou trabalhando para que não tenha mais crianças abrigadas no futuro próximo. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu tenho chance de ter um pouco de voz nas mídias. Eu estou trabalhando com um advogado, com um especialista de adoção, e estamos tentando mudar as linhas. Aos poucos vamos conseguir. Que maravilha. Olha, eu te admiro por isso, né? Por tudo que você contou, pela sua história. É tão bonita, né? Entre você, o Luiz e o Vinícius. Torcendo aqui já para daqui a alguns dias eu já vir passar aqui na frente de casa o novo irmãozinho ou a nova irmãzinha. Te agradeço mais uma vez, porque a gente falou sobre assuntos muito densos, né? Relações homoafetivas, racismo, mas todos eles, adoção, e tudo isso envolve amor, família, futuro, educação, sentido de pertencimento, de acolhimento, respeito. Então, só sentimentos bons. Então, eu te agradeço muito por ter dado essa oportunidade da gente conversar sobre isso. Te agradeço muito. Obrigado, Luiz. Obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Pessoal, muito obrigado também por estar com a gente até o final, por ter nos ouvido até o final, mais uma vez. E até a próxima conversa. Tchau, Benjamin. Um abraço. Tchau, Luiz. Abraço. Um abraço, pessoal. Oi, pessoal. Olha, quando o papo tem astrologia, a garantia de boa audiência é certa. Até hoje, os 2 podcasts que eu fiz sobre o assunto estão entre os mais ouvidos. E a audiência continua subindo a cada dia que eu vou checar os gráficos. Aí eu fico pensando, por que será, hein? Na verdade, eu tenho várias opiniões a respeito. Mas a que eu acho que faz um pouco mais de sentido é a seguinte: a astrologia é um assunto transversal a todas as pessoas, né? Qualquer nível de instrução, qualquer nível social, qualquer religião, qualquer tendência política, a astrologia ela perpassa tranquilamente por qualquer terreno e sai aglutinando interessados de qualquer idade. Dessa vez, a gente vai incrementar ainda mais o assunto. Primeiro, vamos colocar frente a frente os signos do zodíaco e os 7 pecados capitais. E a cereja do bolo, e que cereja, é quem
nos levará nessa viagem? Pois é, quem conversa comigo agora é a mestra Maria Eugênia de Castro, uma das primeiras pessoas a estudar seriamente a astrologia no Brasil, uma das mais renomadas astrólogas de nosso país, com mais de 40 anos de experiência acumulada. A Maria Eugênia é também pesquisadora, professora, consultora de astrologia e autora de vários livros sobre o assunto. Então, é com ela, com a mestra, quem vai nos guiar nessa viagem. Vem comigo. Maria Eugênia, muito bem-vinda ao podcast Fala com o Lori. Isso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, um rapagão tão simpático, bonitão, alto, moreno, com uma voz muito bonita. E muito inteligente, né? Porque está Imagina, nossa senhora. entrando em primeiras mãos com esses assuntos. Não precisamos nem mais continuar. Eu já vou aqui me despedir, te agradecer muito. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Já ganhei o dia, a semana, o mês, o ano. Muito obrigado, viu? Na Isso. verdade, é um imenso privilégio tê-la aqui, né? Trazida também pelo meu grande amigo, irmão Luiz, que é o seu discípulo e também um fera na astrologia. Os podcasts que eu fiz com o Luiz fizeram um sucesso incrível. Ele é mais Enfim. do que aluno, é muito mais, faz parte da casa, da família. Ele é um filho astrológico. Que maravilha isso, né? Isso, 20 e tantos anos, fazendo 20 livros conosco, inclusive Nossa. os 12, a coleção dos 12. A coleção, essa última, né? É uma Conheça melhor o graça. seu signo. É uma graça. A gente Todo vai falar mundo- sobre ela. Isso. Então, eu queria falar por que 7 pecados capitais, né? Que é um assunto tão antigo, né? Falam que é do século IV e depois reformado no século XIII. É um assunto tão antigo, mas todo mundo sabe, tão famoso, né? Todo mundo sabe e fala nos 7 pecados. E volta e meia dizem, eu vou entrar no pecado da gula, e desde brincadeiras assim até coisa maior. Sei. Isso. Não, pois é, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu imaginei assim, se a nossa conversa fosse uma conversa simplista, não que seja muito complexa, mas se fosse simplista demais, eu começaria te perguntando qual pecado capital representa mais ou menos cada signo do zodíaco, mesmo que tenham 12 signos e 7 pecados. Mas isso seria de uma leviandade sem tamanho, porque eu sei que as coisas, e você também, óbvio, sabe que as coisas não são assim tão simples, é um assunto complexo. Então, minha primeira pergunta para você é um pedido de socorro, tipo assim, por onde eu começo? Como é que a gente consegue falar dessa relação dos 12 signos do zodíaco e os 7 pecados capitais, sem carimbarmos cada signo com um estereótipo, com algum pecado específico? Olha, eu estou pensando assim, numa livre associação com os signos e os planetas regentes de cada desses signos, nós vamos focar esses pecados, que são, normalmente, todos são desequilíbrios que atingiram alguns humanos, né, por todos esses séculos. Então, nós vamos focar nas pessoas de baixa idade astral. E Idade o que astral? é idade astral? É um nome que pouca gente conhece, né? Esse Sim. título. Que, na verdade, é o seguinte, resumindo a ópera, idade astral é a idade que nós trazemos ao nascer. Então, todo mundo, quando nasce, traz uma idade. Por exemplo, todo mundo nasceu no dia tal, no ano tal, na cidade tal. Então, naquele dia, nasceram centenas de crianças no mundo inteiro. Eles todos vão ter a mesma idade cronológica, pela vida inteira, a idade cronológica. Mas terão milhares de diferenças em idade astral. É a diferença individual mais completa. Então, o nível de sensibilidade, o nível de maturidade, de aprendizagem, de inteligência é completamente diferente em cada criatura que habita esse planeta. Não tem 2 iguais no universo.
Mas a gente pode dizer, isso não deixa de ser um privilégio, né? Um privilégio da vida. Você nascer no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, no mesmo local e ter destinos tão diferentes, uma pessoa ter um caminho bom e outra ter um caminho não tão bom assim. Não deixa de ser um privilégio, né? Olha, privilégio para os que vêm com muita idade astral. Então, a pessoa pode ter 15 anos e ter 1.500 anos de idade astral, ou Ok, 150. Então, são pessoas que tiveram o privilégio de viver muitas e muitas vidas e muito aprendizado somado, entendi, muita experiência vivida. Então, são pessoas que já trazem um cabedal de conhecimentos que vem embutido no inconsciente. E aqui e acolá aquilo vai aparecendo, surgindo, emergindo. E é uma pessoa que, quando você vê uma pessoa muito inteligente, solta, articulada, flexível, que aprende as coisas com facilidade, que tem uma natureza até superior, é uma pessoa, é uma alma antiga, é um espírito antigo, ou entendi, uma essência, o nome não importa. entendi. Eu cheguei a pesquisar alguma coisa sobre isso. Se fala muito na internet em dado oculto, né? Então é como se não houvesse uma explicação, né, É, muito clara sobre isso. Simplesmente né? é. Eu coloquei esse nome nos nossos livros, que são 20, para definir para os mapas, né? Então, botei idade astral para não me meter nas áreas dos outros, né? Para mim, uma lei da minha vida é cada macaco no seu galho. Bom, já que com essa introdução da idade astral, vamos começar a falar sobre os 7 pecados e os signos? Isso. Podemos também começar por aí. Agora, mais Fique à uma, vontade. uma palavrinha. Os 7 pecados podem estar em qualquer pessoa que Perfeito, tenha baixa idade astral e não consegue se libertar daquilo. Agora, perfeito. é tipicamente, muitas vezes a pessoa, por exemplo, vamos dar o exemplo da gula. A gula é um pecado que prejudica só quem tem, né? Não aos outros. Em geral, a pessoa que tem um Júpiter muito forte no mapa, ela pode se ver presa de gula. Você acha que é bom começar com a gula? Acho que começar com a gula está muito bem, mas eu queria já, aproveitando que você falou isso, para dar uma incrementada na minha pergunta. Do Um signo. erro que muita gente comete, eu incluído, falar, quando a gente falar de gula, a gente pensa imediatamente em comida ou bebida. Ah, come muito, é glutão, tá. É, Mas eu acho que o pecado da gula vai muito além da comida, e eu quero que você me desminta ou não. A gula também está relacionada com o egoísmo, tá? Com querer adquirir sempre mais e mais e mais, não se contentando com o que já tem. Se bem que isso tem um pouco a ver com ganância também, que é outro pecado capital. Mas é. tem essa ligação também, a gula, não é, no lato sensu, assim, no sentido mais amplo, ela também não atinge isso, querer tudo. Eu acho que a gula é uma busca desenfreada por prazeres, né? Ok, Então, pode ser um desequilíbrio, além da alimentação, que é muito comum e que é muito comum na humanidade, a gula, né? É uma alimentação desmedida, compulsiva, é uma das facetas da compulsão. É uma atitude sem freio, sem fome, sem prazer. É obsessiva, é entendi. autoagressiva, é baixa autoestima. Não deixa de ser um comportamento infantil e compensatório. É uma compensação por alguma coisa. Então, é a falta de alguma coisa que leva as pessoas a comer sem parar, né? Então, eu Ok. digo que para você perder a gula, você tem que fazer a cabeça. É o melhor regime que tem. E agora vamos à pergunta fatídica. Quais são os signos com tendência Maior, à né? gula maior? A gente, na astrologia, tem, por exemplo, tem 3 signos que têm um Júpiter muito forte. Então, são pessoas passivas
de caírem nessa armadilha da gula, porque os pecados são armadilha, né? Sim, verdade. Sagitário, Câncer e Peixes, entendeu? Ok. São 3 signos que podem ultrapassar esses limites, perder a noção, são signos que gostam de se dar uma festinha. Então, comem e repetem o prato e sobremesa, e etc, etc. E depois tomam um café com doces, com torta, e vai por aí. E por que touro é um dos que mais leva a fama de ser o mais guloso de todos, e você não citou touro? Porque o touro é regido pela Vênus. Claro que é pelo porte do animal, o touro, dá a impressão de que ele come muito, mas ele come capim, né? É que o biotipo dele é grande, né? Pomposo. Sim, verdade. Mas acontece que os touros são regidos por Vênus e Lua. E a Vênus, basicamente, tem um desejo estético. E a gula não leva à estética, né? Então, verdade. sempre tem qualquer signo que pode cair na gula, mas a maioria dos touros tem aquela história do duelo entre o chocolate e o espelho. Sim. E aí ele privilegia o espelho. Boa. Então, tranquilo. Vamos passar para o segundo agora, que eu acho que é a avareza / ganância, que, na verdade, se toca um pouco com gula, né? Da maneira como eu falei, porque é o apego excessivo, né? É o apego descontrolado a se ter tudo o que se deseja, mesmo que seja passando por cima de, às vezes, pessoas, etc. O que você tem a nos dizer? Quais são os signos com essas tendências gananciosas e por quê? Esse é péssimo, né? Esse pecado é pecado mesmo, né? Não tem dúvida. Tipicamente é o Capricórnio negativo, né? Que faz conta de tudo, né? Faz avaliações, escolhe no restaurante pela coluna da direita, né? E vai por aí. Então, coluna da direita, você quer dizer pelos preços, pelos valores? Ok. Né? Divide conta, etc., sem parar, privilegiando que ele não comeu, porque nem isso ele faz. Capricórnio e Libra. Capricórnio é regido por Marte e Saturno. E Libra é Saturno e Vênus. Então, eles têm no negativo esse lado horrível da avareza. Mas muita gente de todos os signos podem ter. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque isso merecia se conversar muito mais. A avareza é uma obsessão pelas posses ou por todas as posses. Não é por uma ou outra, é todas. Ele se dá uma autoproibição de ser feliz. Uma autoproibição de ser feliz? Caramba, então a avareza acaba sendo uma barreira para uma felicidade, para uma coisa boa. Completa. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Ele se proíbe de curtir a vida, de se despreocupar. Ele está sempre fazendo continhas, entendeu? Ele não se presenteia e nunca aos outros. Ele vai à casa de alguém, ele não leva um pão, um pedaço de queijo, um sorvete. Ele conta todos os bens e reconta infinitamente. Ele tem o que nós chamamos aqui o complexo de Faraó. Conhece esse complexo? Não conheço. É a pessoa que guarda tudo para botar no túmulo. Né? Ah, sim, para levar consigo para a eternidade. Ou então, o ser o mais rico do cemitério. Entendeu? É bem o avarento. Ele sofre todos os dias, porque viver é muito caro. E também o seguinte, eu recomendo muito aqui às alunas, às clientes, nunca se case com um homem avarento, porque ele nunca vai dar um prazer, porque ele é avarento em tudo, em gentileza, em amor, em carinho, em palavras suaves, em elogio. Um avarento não elogia nada, nunca. Entendi. Entendeu? É economia em vários aspectos, né? Não é economia. Não, é economia de sentimentos, de demonstrações de afeto, de...
Porque a economia é uma coisa inteligente, né? Sim, sim, verdade. Desperdício é que está errado. Mas eu conheço um caso aqui que eu vou contar para você, que é o seguinte: a tia de um avarento ensinou a ele uma maneira de economizar fósforo. Fósforo. Aqueles fósforos grandes, compridos, Sei. ele podia cortar ao meio na vertical, que aí ele teria o dobro de fósforos lesados. Já viu uma coisa dessa? Esse eu nunca vi. Essa é uma história real, né? É real. É o oposto à generosidade, né? Então, uma pessoa avarenta, um homem avarento, ele, em geral, ele é destinado à impotência sexual, né? Ah, ainda tem isso, é? Ele é... Mas por quê, hein? Porque ele sofre do problema de retenção. Caramba, olha só. Ninguém pensa nisso, né? Não. Mas a astrologia mostra e prova. Então, agora os pães duros, quer dizer, homens e mulheres, né? Porque, na verdade, também tá envolvido, a gente tem, né? Estão envolvidas também. Tem esse problema, né? Mas a avareza da mulher é mais economia, porque a mulher antiga, lá dos primórdios da Terra, ela juntava tudo que ela encontrava, porque ela ficava muito tempo sozinha enquanto o homem ia caçar, né? Então ela ficava juntando aqueles cacos, aquelas coisas, juntando aquelas coisas para proteger a filharada que ficava com ela. Então a avareza da mulher é menos grave, é grave. É um pouco menos. A capricorniana e a libriana, que tem essas tendências, um pouco mais suaves, digamos assim. Isso, é menos compulsiva, menos... Entendi. Escraviza menos, né, a própria pessoa. Entendi. É uma escravidão. Pelo que eu estou entendendo, não tinha essa noção de profundidade do quão ruim poderia ser uma pessoa avarenta. Bom, enfim. Vamos. É horrível. Quer passar para o terceiro? Podemos. Vamos lá. Esse é um dos mais... A luxúria, por si só, ela já é uma luxúria por si só, né? Tudo que está em torno dela é uma coisa um pouco misteriosa, um pouco passional, né? Sensual, material. Proibida, né? Proibida, né? O que você tem a nos falar sobre os signos com tendência à luxúria e sobre o pecado em si? A luxúria. Olha, a luxúria é complicada, né? Mas é engraçado que acontece mais em signos mentais, em signos cabeças, em signo que tem a cabeça mais fria. Então, acontece muito em signos que não são dados a paixões, a grandes amores, entendeu? Que pensam muito antes de dizer ou nunca dizer eu te amo. Virgem e Capricórnio estão na linha de frente, entendeu? Porque Virgem é muito mental e Capricórnio, idem, né? Então, porque a luxúria é um sexo frio, é um sexo sem amor, é pura atração, naquele momento imediato, sem consequência. Mas é sem amor, sem freio, ligado a atrações doentias, querendo sempre atingir excessos. Se há prazer ou não é questionável, né? Agora, sempre tem uma dose, alguma dose de sadomasoquismo, porque é alguma coisa praticada dentro de um plano que não tem glamour nenhum, que não tem um charme, que não tem uma graça. São loucuras cometidas e programadas. Então, tem autoagressões, tem teatrice, tem uma parte de teatralidade muito grande. Não entendo isso. Teatrice é um lado de fazer cenas, de exibir força e potência,
e atrações, em criar um sexo demorado, que, na verdade, é bastante... Tem um lado que ele se vê como um personagem, como num palco, num teatro, entendeu? E ele ultrapassa todos os 3 níveis da sexualidade. Quer dizer, ele não está em nenhum da sexualidade saudável, que é ligada ao nível Eros, Filos e Ágape. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eros é a atração, é o prazer físico, mas há um prazer, e há um prazer dividido, partilhado, né? Quando a pessoa passa para o nível do Filos, é um nível que também inclui a cabeça, uma boa convivência, é um prazer a 2, onde os dois se preocupam em dar prazer a um e ao outro. Okay. E o Ágape é o 3º nível, onde inclui o Eros, o Filos e o próprio Ágape. O Ágape é o banquete. Okay. Ele inclui o prazer físico, o prazer mental da convivência boa e o espiritual de almas que se reencontram. Olha, nenhum desses 3 precisa de luxúria. Quem precisa de luxúria é quem está fora do esquema saudável, digamos, do esquema feliz. Entendi. Porque a luxúria não leva à felicidade. Ela é oposto, a oposição dela é ao sexo ágape. É um sexo meio falso, meio falhado. Agora, como você já me surpreendeu, não incluindo touro como um dos signos com maior tendência à gula, e também me surpreende, e eu estou falando aqui como leigo absoluto, obviamente, também me surpreende você não citar Escorpião, que é o famosíssimo, mais sensual, mais sexual do zodíaco, pelo menos para os leigos. No que eu estou falando, o que eu estou errando aqui, falando isso? Isso seguinte é bom explicar. Escorpião e touro é o eixo sensual. Sensual. Eles são muito ligados a esse esporte horizontal, tá? São até muito bons nesse esporte. Mas o que acontece é que o escorpião e o touro, eles só se ligam a pessoas que realmente os atraem muito. Eu tenho amigos aqui de escorpião que eles dizem: pode botar a Juliana Paz do meu lado, ou seja lá quem for, uma dessas belezonas maravilhosas, sei. que não me diz nada. Tem que ser alguém que eu procuro, alguém que fale a minha, mais do que sensação, a minha parte sensual. Não é sexual. Entendi. O signo mais sexual do zodíaco, que é interessante falar, é o Capricórnio. Okay. Tá? Ele vive muito, ele é muito longevo, e como ele é a cabra e o bode da montanha, eles simplesmente são animais que têm uma sexualidade super exacerbada. Entendi. Tanto que na Grécia, porque o bode e a cabra, ao se relacionar, eles berram tanto que na Grécia passaram a chamar tragédia o canto do bode. Tragozédia quer dizer o canto do bode, porque eles berram lá na montanha tanto que todo mundo ouve, entendeu? Entendi. Então, eles são extremamente sexualizados. Não há sensualidade. Sensualidade é uma emoção, e eles não têm. É por isso que Capricórnio está aí entre os signos com mais tendência à luxúria, né? Luxúria. E Virgem também, porque e Virgem também. A 5ª casa dele é Capricórnio. Perfeito. Enfim, vamos para o 4º pecado capital, a ira, que é o sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou por alguém, né? É aquele desejo de causar mal ao outro, um dos grandes responsáveis, sentimentos, pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. Então, eu te pergunto, quem são os mais irados do zodíaco? Quais são os signos com mais tendência à ira, os mais
bravos, digamos assim. Isso. Eles são perigosos porque é alguma coisa que não é constante, a ira. São explosões que acontecem. Então, explosões de raiva, de ódio, de tudo que tem Rompantes, de né? rompante, de inveja, de tudo. Então, por exemplo, o aquário é o número 1 para ter explosões. Tem um autor que chama o aquário é um signo de roda quadrada. Ele fica parado um tempão numa mesma atitude até que um dia ele dá aquela passada para o outro lado. Entendeu? Entendi. Ele não tem um comportamento usual. De repente, dá aquele estouro que ele mesmo não entende. Entendeu? E o Áries também, que é o dono da raiva, né? Então, quando a alma é negativa, quando a alma tem baixa idade astral, pode dar uma pessoa perigosamente irada, porque a ira é uma acumulação de raiva, é uma raiva armazenada, que um dia estoura. Não é na hora, é lá um dia, quando ele está com a cabeça quente, vai esquentando, esquentando, até que sai de uma maneira... e a ira, em geral, é desproporcional. Uma coisinha pequena, ele dá um estouro. Uma coisa grande, às vezes, não dá. Então, Ou seja, desproporcional e pouco lógica também. Né? Imprevisível. Imprevisível, Isso que é o pior. Então, ele guarda para direcionar aquilo para alguém ou alguma coisa. Ou, às vezes, uma classe inteira de pessoas, ou parentes, ou família, ou seja quem for que está perto e que não tem a menor ideia. É um dos pecados mais temidos, que muitas vezes se mantém surda e muda por muito tempo, até que um dia explode, perigosamente. Ele leva a pessoa à vingança, culpa alguém, cobra o mal que supõe existir. Ele não tem senso de justiça nenhum. Ele tem aquela raiva que acontece que ele manda. Vai quebrando o que vier pela frente. É perigosíssimo. É o pecado perigoso. É o que ocasiona todos os tipos de guerra. Né? Porque ele não tem diálogo. Entendi. Eu acho que eu tive um pouco de sorte em relação a isso, porque meus pais eram Aquário e Áries. Meus pais já morreram, mas minha mãe era Aquário e meu pai de Áries. E eu acho que eles deveriam ter uma idade astral boa, porque senão eu teria sofrido muito na mão deles, né? E não sofri, não. Não, é porque o Aquário, no positivo, é o melhor amigo. É o maior amigo do zodíaco. Ele é capaz de fazer pelo outro o que nem o pai nem a mãe fizeram. Entendi. Quando ele é amigo total. Entendeu? Ele ama o outro, gosta do outro, ele quer que o outro se dê bem. O Aquário é o símbolo do amor, admiração. Quando ele admira o outro por algum N motivos, ele fica amigo, e amigo é para a vida toda. Sim. E outras, né? Dizem que os nossos amigos são reencontros de vidas passadas. E que toda vez que a gente se reencontrar, vai voltar a ser amigo. Isso aqui é legal. Ou pelo menos não se joga fora o que já se conquistou. Isso. Mas quem veio com alta idade astral nunca perde. Né? Entendi. Independentemente do signo. Independente. Joia. Olha, dizem que quem está muito desenvolvido, você pergunta qual é o teu signo. Ele diz assim, os 12. Ah, que boa essa, hein? Porque nós todos temos uma fração, um 12avo de cada signo, né? Isso então, é muito legal. Quando a gente desenvolve tudo, nós temos um pouco de cada. Todas as qualidades. E uma coisa que o nosso amigo Luiz Augusto me ensinou, e talvez tenha aprendido isso contigo lá atrás, foi a história de que antes do signo nós somos nós mesmos, né? Nós somos E é isso exato. Agora eu entendo, é a idade astral. Né? Você, antes do seu signo, é Maria Eugênia. Né?
Então, isso aí vai... aquilo que a gente falou da idade astral, né? Isso é muito bom, é muito, é muito bacana ver, apreciar a idade astral em criança. Porque a criança, por exemplo, que nasce com alta idade astral, ela já mostra desde pequena. Como Ela, assim? com 5, 6 anos, Que tipo de exemplo? por exemplo, uma criança tem umas brincadeiras bobas, esconder a borracha do outro, o casaco, comer a merenda e sair correndo, essas bobeiras de criança. Sei. Uma criança de alta idade astral, ela não entra nessa. Ela diz, essa brincadeira eu não gosto, não vou fazer isso, não. É como Não se ela já faço. tivesse... É um déjà vu, né? Como se ela já tivesse... Não, isso é coisa do passado. Isso não me dá prazer nenhum. Não me dá prazer, né? Né? Fantástico Então, isso. não entra nessa. Faz os deveres sozinha, estuda, toma banho, ouve. Escova os dentes. E ela diz, eu estou aqui na casa do meu pai e minha mãe, eu sei que eu não concordo com o que eles estão dizendo, mas a casa é dele, está na hora dele, eu vou ficar aqui na leia dele. Jóia, um dia... É uma coisa super inteligente. Um dia eu vou ter a minha, e aí eu dito as minhas regras. Vai ser diferente, porque ele pode ser muito mais velho que o pai e a mãe, né? Sim. Então, Sim. ele já tem aquela condescendência com o pai e a mãe. Caramba, que importância essa história da idade astral, né? Que é uma incrível. coisa muito pouco falada, isso. Pouco falado, né? Agora, nos meus 20 livros, todos falam de idade astral. Não, para quem começa a se interessar e começa a ter leitura de qualidade, sim. Mas não é uma coisa que você... Não é um termo usual, né? Que as pessoas conversem assim. Quando está falando de signo, aquela conversa de bar, né? Ninguém começa a falar em idade astral, né? Não. Agora é que eu estou, nesses últimos 200 anos, eu estou tentando falar nisso o tempo todo. Porque já houve grandes autores que passaram por uns testes de astrólogos completamente bobos que fizeram, até em Paris, deram vários mapas sem o nome para que eles dissessem quem era. E eles se deixaram entrar nessa ilha, que é um absurdo. Você não pode dizer que uma pessoa é a mesma coisa que você ir ao médico e dizer não vou dizer nada. Ele vai ter que adivinhar tudo que eu estou sentindo. Entendi. Bom, vamos continuar? Vamos. Vamos agora para a temida inveja. A inveja é o desejo pelas posses, pelo status, pelas habilidades do outro, né? Que tudo tem e consegue na visão da pessoa invejosa. Eu, particularmente, Maria Eugênia, e a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, acho a inveja, e eu acho que você vai concordar comigo, o maior dos pecados capitais. Isso é a minha opinião. Porque se você parar para notar, muita gente pode dizer, bate no peito e fala, eu sou irado, sim, eu sou guloso, eu sou ganancioso mesmo, eu sou orgulhoso, e por aí vai. Mas ninguém fala em alto e bom som, eu tenho inveja, eu sou invejoso, porque é uma declaração cabal de derrota, né? De que você não está satisfeito com o que você tem e quer sempre o que você não tem. O que você tem a dizer sobre a inveja? Olha, a inveja, eu sempre chamei, e inclusive está no livro das certezas provisórias, a irmã, ela é a irmã fracassada da admiração e do ciúme. Sabe? É uma admiração que fracassou. Então, amargou, virou inveja. Bom esse termo, hein? Uma admiração que fracassou. Fracassou. Aí ficou amarga. Então, ela envenena mais quem a cultiva do que quem a recebe. Conforme a gradação, a pessoa tem que fazer... Olha, até hoje eu estudo inveja. Todo livro que aparece eu leio. A única coisa que a gente pode se defender do invejoso é fazer uma blindagem e a não falar nada de bom da sua vida perto da criatura. Porque você tem que se defender. Porque o invejoso tem um desejo do fracasso do outro. É um ressentimento atroz.
é muito bem escondido na alma, porque ninguém fala que tem inveja. É alguma coisa que está escondida e que o próprio invejoso não consegue tirar, entendeu? Então, ele não quer que o outro seja. Ele, por exemplo, se tem uma moça aqui muito bonita e entrou numa empresa, ela é muito sorridente, tem uns dentes lindos, é alegre, animada, e a turma ficou pesada do lado dela. Porque não é porque ela é rica nem nada, é tão funcionária como qualquer outra, mas ela é feliz, ela é agradável. Então, as pessoas têm raiva, querem que ela perca, querem que ela não seja feliz. Mesmo, olha, dizem que você conhece a frase do Johnny Ventura, né, no livro dele Qual? sobre os 7 pecados. É Não fantástico. conheço. Ele diz assim, pode ler para você? Claro, evidentemente. A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. Perfeito. Espetacular, né? Espetacular. Muito bom. Espetacular. Agora, uma coisa é a pessoa sentir, por exemplo, inveja de pontual. Eu não estou justificando, não. Essa é uma pergunta para você. É você sentir, um belo dia você sente uma coisa, nossa, eu estou invejando aquela pessoa por isso, por isso. Por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira, não consegui comprar nem a casa dos meus sonhos, ou não, enfim. E aí aquela pessoa que apostou R$ 9 na Mega Sena ganhou 270 milhões de reais. E aí você sente aquela pontinha, poxa, por que não foi eu? Foi essa pessoa. Isso aí é um sentimento que eu chamo de pontual. Isso não é necessariamente uma pessoa invejosa. Estou errado? Não é. Ele apenas está lamentando a falta de sorte dele. Mas ele não quer que o outro morra, nem que se dane, nem Exatamente. nada. É porque na língua portuguesa está faltando uma palavra. Porque às vezes eu admiro o outro, mas comparando comigo, eu fico com pena de mim, entendeu? Está faltando essa palavra. Entendi. Porque às vezes eu olho para aquele e digo, puxa, é tão bacana, é tão bonito, é tão elegante, tão chique, né? E, por exemplo, quem vai a um desfile de modas, feminino e masculino, aquelas mulheres incríveis que parecem de outro planeta, né? Uhum. Tudo fica bonito nela, tudo fica bom, né? Sim. E as outras ficam, meu Deus, eu não posso sair do meu pretinho básico. Agora, outra coisa também que você falou aí que me chamou a atenção é uma das coisas, e talvez a principal, para se blindar da inveja é justamente não contar ou não demonstrar muito. Isso. Né? Você falou isso. Agora, Maria Eugênia, em plena época de redes sociais, onde você mostra, mesmo que não seja verdade, mas você mostra exatamente só a parte boa da sua vida. O carro que você comprou, a viagem que você fez, os filhos lindos que você tem, ou qualquer coisa de boa que você tenha, você põe nas redes sociais. Então, isso é a anti-blindagem, né? Ou pela internet não pega? Não, eu acho que é uma ingenuidade. É uma pessoa ingênua que faz isso. É muito bobo fazer uma coisa dessa. Você está mostrando para um público coisas que você recebeu, ganhou, no bom sentido ou mau sentido. Sim. Né? Quantas mulheres casaram com um homem rico só para ter isso ou aquilo, mas não mostram o outro lado, o preço que pagam por aquilo, muitas vezes. Ok. Né? Então, é meio ingênuo, é meio infantil. É feito criança que gosta de mostrar os seus brinquedinhos para os outros. Você vê, você tem 2 garotos de 4 anos, vai numa casa, eles vão mostrar as bonecas, o carrinho e tal. Então, essa criatura ainda está com 4 anos.
Entendi. Né? Ela não tem ideia de que aquilo pode... algumas pessoas vão achar bonito, que Sim, bom, sim. né? E outros vão ficar comparativamente tristes. Mas o invejoso é aquele que não perdoa o sucesso alheio em qualquer área. Aliás, o Tom Jobim dizia isso. A beleza, o sucesso, a riqueza não tem perdão. Né? Então é melhor ficar quieto. É melhor não contar grandeza, entendeu? Porque é claro que o seu amigo, quando a pessoa é amiga, você pode contar, porque ele vai Você gostar. compartilha porque aquilo há uma reverberação positiva, pelo Positivo. contrário, né? Ele Você... fica rico também. Ele se Exatamente. sente também, oh, que bom que ele comprou aquilo e tal. Entende? Então é um negócio muito genial. Olha, genial você falar isso, porque é exatamente a contramão do que o mundo das redes sociais vive hoje, né? Vive. As pessoas, raramente, tem uma outra pessoa que fala coisas não tão boas. Ah, tô com um problema em casa, tô com problemas sérios no trabalho. Eu já vi posts assim, vários. Mas aí vira até motivo de chacota das outras pessoas, porque você fala, tá transformando a rede social em divã do psicanalista, do psiquiatra, entendeu? Como se as Exato. pessoas só tivessem que ter coisas boas para falar ou para mostrar, né? É muito, é muito perigoso isso. Meu pai dizia que no mundo há 3 tipos de pessoas. Ele contava essa que não é dele, ele ensinava para nós. O Sim, primeiro grupo são pessoas que falam da vida alheia. ok. Contam a história dos outros, quer saber quem casou, quem não casou, como é que foi e achou. O segundo grupo é quem fala dos acontecimentos do dia. Em francês se diz fait divers. É os fatos do dia, os fatos vários. Sabe que a lei tal passou, sabe que a Petrobras As estava... notícias do momento, né? O jornal do dia. O jornal. E o terceiro nível, que tem pouca gente, é a ponta da pirâmide, são os que falam de ideias, trocam ideias. E esses são muito poucos. Pois é. Aí é que está. E é o mais gostoso, na verdade. E é o bacana. E você leva a noite inteira conversando. É. Pessoas que trocam ideias. Mas vem cá, a gente chegou a falar do... Não, a gente não falou dos signos. Da Com inveja. tendência à inveja, a gente se empolgou tanto, tadinho, a gente malhou a inveja até não poder mais. E agora, os coitados que você vai dizer aí, oh, meu Deus, espero até que não seja o meu signo. Muito forte os signos que têm Plutão muito marcado, porque Plutão rege o nosso nível inconsciente, o que está guardado na memória, lá no baú da memória inconsciente. Okay. É Escorpião e Gêmeos. Entendi. Não quero que o outro seja. É uma pessoa surda, tem uma atitude enganosa. E tem que ter cuidado com pessoas muito amáveis demais, muito cheias de adoro você, isso e aquilo. Mas a pessoa mais esperta conhece pelo olhar, né? Sim. O olhar diz absolutamente tudo, né? Um olhar enviesado, né? Muito não, difícil. O olhar... É o popular, aquela história de oi, querida, oi, querido. Aquela pandemia, palavra, né? Epidemia de queridos e queridas, que não tem nada de querido, não tem nada de querida, né? É só uma reles palavra ao vento, né? Esses casais que ficam, meu amor, minha vida, e tal, não tem nada a ver, né? São palavras completamente ocas, vazias, que escondem, às vezes, um sentimento bem amargo. Entendi. Bom. Enfim, vamos passar para o penúltimo dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Preguiça. Então, a pessoa com esse pecado capital é a pessoa que vive, e eu achei essa palavra perfeita, eu quero saber se você concorda comigo, é a pessoa que vive em negligência.
Então, eu gostei dessa palavra para preguiça, porque a gente associa a preguiça ao Dorival Caymmi, a uma É, pessoa se deitada na rede, é, no mar, né, morno, Itapuã, o coco na mão, enfim. Mas não é. Eu acho que a preguiça, como pecado capital, é a procrastinação, é o desleixo, é a é, morosidade, é a moleza, é. a lentidão. O que você acha? Pois é. Olha, eu acho que é um pecado. O Caim me dizia que tinha uma varandinha na casa dele, que ele andava assim 3 vezes ou 4 por dia, e chega de exercício. Essa é a Então, preguiça é, maravilhosa, né? ele era touro. É um pecado que só prejudica o próprio usuário, Sim. porque o faz perder um dos únicos bens que não tem retorno nessa e nem reposição. A saúde. Não, pior, o tempo. Bom, é verdade. Porque o tempo perdeu, está perdido para sempre. Não volta, nada volta. Você perdeu o seu tempo. A sua vida é um espaço de tempo e consciência. Se você perder um bocado daquilo, você está perdido mesmo. Sim. Os indianos dizem que lá no céu da Índia tem uma caixinha, cada um que nasce é colocado uma caixinha lá em cima e tem um número de respirações que você vai ter direito aqui. Tantas inspirações e tantas expirações, tá bom? Então, se você gastar muita com ansiedade, com isso, ou sem fazer nada, gastando aquilo só dormindo, realmente é tirado de você. Então, você não se dá conta que você está sendo roubado por você mesmo. Porque todo preguiçoso, tudo que faz é moroso, mal feito, fora de prazo. Né? Esses que são muito, quase inertes. A pessoa, às vezes, é meio bobo, não tem muita iniciativa. É uma pessoa, às vezes, pouco inteligente. Mas é um pecado que ele fica, digamos assim, debitando a ele mesmo. Aquele bicho, a preguiça, né? Sim, o bicho preguiça. O bicho preguiça é extremamente simpático, né? Ele Uhum. fica lá pendurado um tempão e a banda passando e o mundo vivendo, ele lá. Mas, afinal de contas, quem são os signos que têm maior tendência na via negativa a serem preguiçosos? Esse tipicamente é o touro e o câncer, né? Porque você vê que os touros, mesmo os touros miura, adoram ficar deitados à noite, tomando aquele vento, né? Curtindo aquele gramado, né? E sem se mexer, sem fazer nada, a não ser que seja muito provocado. E o câncer também, que é lua, né? A lua é o típico símbolo da sua cama, dos seus 10 travesseiros e mantas, etc. Né? O touro e o câncer gostam muito desse conforto caseiro e tem gente que fica dominada por isso. Alguns, assim, um pouquinho de preguiça de vez em quando. Não, não leva a mal a vida de ninguém. Agora, muita é uma perda. É uma perda na sua encarnação. Entendi. Então, você ficou fora daqui. Passou, né? E passou. É o que você Quando falou. você vê, Já foi. já foi. Enfim, e vamos então finalizar os pecados com a vaidade, que para muitos é considerado o pecado capital dos pecados capitais. Para mim é inveja, mas eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Tem muitos autores que consideram a vaidade o rei ou a rainha, a soberba, né, de todos os 7 pecados capitais. O que você acha disso? E quais os signos que têm tendência a essa grande vaidade? No negativo, tipicamente,
porque tem 3 tipos de vaidade típicas, né? Ok. Quer dizer, fora outras, né? Mas as 3 principais, né? A vaidade se encontra muito no leão, que é uma vaidade física, e no sagitário, que é uma Ok. vaidade mental. Então, a vaidade é um excesso de autoestima que transborda do container do ego. Então, tem uns que se acham hoje maravilhosos, né? Existem a vaidade material, intelectual, espiritual. A vaidade material é exibir pertences, é como eu estava falando, como criança com seus brinquedinhos. Então, eles também gostam muito de cuidar da aparência física. Gente que faz cirurgia plástica, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eles são narcisos. Eles se admiram em todos os espelhos do mundo, né? E, ao mesmo tempo, também se cobram pela beleza, pelo que tem. E também sofrem, porque querem comprar a bolsa tal e o E às vezes carro não tal. podem fazer isso. Um vaidoso sem dinheiro é um sofredor e pode acabar com inveja, né? Ela Entendi. leva a... No nível da mente, indivíduos muito letrados, detentores de títulos pomposos, eles adoram dar show de autorreferência e menosprezo dos outros. Então, eles se botam lá em cima, gostam de falar difícil, assuntos que os outros não entendem, né? E tem o vaidoso espiritual, que são os falsos gurus, que estão prontos para dar um show de conselhos para todos. Julgam os pecadores, os ímpios, querem salvar todas as almas. Então, eles têm aquela de guru da esquina, né? Se acham iluminados. Mal sabem eles, são iluminados com a vela. Este pecado, eu acho que ele chega às fronteiras do cômico e do ridículo. Pois, quem somos nós para nos colocarmos acima dos outros por alguns privilégios tão passageiros? Sim. Né? Sim, sim. Na verdade, todos somos frágeis, sofredores, vivemos um pedaço de tempo, algumas bonanças e algumas dificuldades, mas... E estamos inseridos no mesmo período de tempo, é o que você falou, Exatamente. né? O tempo é absolutamente igual e o marcador de que todos somos iguais é o tempo, né? E todos na mesma tribo, que se chama humanidade. Agora, essa pandemia deu uma boa aula para quem era muito vaidoso, né? Todo mundo tem o que tiver, seja quem for, está sujeito e está sofrendo o risco que todos os humanos têm, os 2 riscos: ficar doente e morrer. É importante você falar isso, porque eu acho que a gente tem que reforçar, porque a gente, né, vinculou signos com as tendências a um pecado X, Y ou Z. E você agora falou que a pandemia deu essa equalizada, e é uma coisa que se fala muito mesmo, né? Mostrando que nós somos absolutamente iguais. Em fragilidade, né? Em fragilidades, em tudo, né? Então, é importante que a gente reforce de que os 7 pecados capitais, que na verdade são 7 nomes, né, que a gente acaba se divertindo, falando um pouco deles, assim, eles fazem parte da essência humana, mas de cada um de nós, né? Eles fazem parte da essência das quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra hoje, ou seja, da humanidade. Que a gente é um ser inteiro, um ser complexo, que a gente não é totalmente bom nem nunca totalmente mal, né? É importante a gente frisar isso, né? Isso. E também eu acho importante falar sobre isso, porque, de repente, ativa um assunto que é muito a humanidade. Tanto que ninguém esquece. Olha, passam anos e séculos e os 7 pecados estão aí. É verdade. Ninguém quer falar das 7 virtudes. Todo mundo só fala dos 7 pecados. Por que será, hein?
só fala porque é muito mais comum na gente, né? Uma pontinha de um ou de De outro. um ou de outro, né? E aí lembra a gente para fazer uma autoanálise e ver se ainda estamos sofrendo alguma coisa. Tá? Então, sempre Perfeito. houve essa que eu disse no início para você, uma intenção educacional. Eu acho que faz bem, de vez em quando, a gente lembrar disso, para nós e para todo mundo. Sim. É. Olha, eu não sei como te agradecer por compartilhar tanta sensibilidade, né? Tanto conhecimento e se deixasse, eu estou vendo aqui, a gente está conversando há quase uma hora, a gente entraria pelo relógio aqui, pela noite. O que você quer dizer alguma coisa assim que a gente não tocou, algum ponto que eu esqueci de te perguntar, alguma coisa que você queira dizer a mais? Eu acho que agora essa era que está entrando, a famosa era Aquário, de Aquário, né? A astrologia vai ter um crescimento muito grande, porque ela é um estudo que ajuda a gente a se livrar desses 7 pecados e de outros 70 que estão por aí. Ela nos estuda, faz um estudo tão profundo de uma personalidade com outro vocabulário, é claro, que eu acho que ajuda muito as pessoas, principalmente por 2 grandes motivos. A astrologia, além de mostrar 40% é autoconhecimento, então você se conhece muito mais profundamente, sem engano, aquela leitura toda sobre você. É uma coisa que agrada as pessoas. Um astrólogo vai passar 2h30 falando de você. E a outra coisa é que 60% dela, 40% é autoconhecimento, 60% é autoevolução. Você sabendo de algumas qualidades que você tem e desenvolvendo, você evolui. Né? Se um astrólogo diz para você, você é um bom vendedor, você é um bom professor. Ah, não, nunca vendi nada. Vendeu sim. Aí ele diz, não, nunca vendi. Aí eu pergunto assim, já foi ao cinema? Já. Já assistiu algum filme? Já. Gostou? Gostei. E recomendou para os outros? Recomendei. Então você vendeu um filme, só não embolsou o dinheiro. Claro. Então ajuda. A astrologia marca data e avisa. Ela avisa das fases que a gente está vivendo. Ela dá aquele aviso direto. E marca exatamente os momentos de crise. Começa dia tal, acaba dia tal. Né? Então, acabamos com a crise, porque damos um prazo para ela de fim. Perfeito. Então, olha, ajuda. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez, porque Obrigada a você também. é uma aula isso. Tá, Olha, Exone. pessoal, é isso aí. Vamos conversar mais depois, né? Deus Espero. quiser. Vamos escolher outros assuntos para continuar conversando. Eu conversei agora com a astróloga, consultora, pesquisadora e escritora Maria Eugênia de Castro, mestra da astrologia há mais de 40 anos, que nos deu o privilégio, né, de compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no Fala com Lore. Eu lembro a vocês também que a Maria Eugênia é estudiosa do budismo também e autora de muitos livros, falamos já, incluindo a recente coleção Conheça Melhor o Seu Signo, que são 12 livros, cada um sobre um signo, né, com o diferencial de abordar cada um deles exatamente sobre o que a gente falou agora, em suas formas positiva e negativa, o que não é muito comum encontrar. Então, eu já li a coleção inteira, já posso até dar palpite, Maria Eugênia, baseado lá no... mas não vou nunca passar disso, mesmo só dos palpites mesmo. Eu posso te dizer uma coisinha só? Claro, evidentemente. Essa coleção tem uma coisa diferente. Nós contratamos um caricaturista
de Belo Horizonte, e ele Sim. fez umas caricaturas ótimas, São que fantásticos. é uma brincadeira com o dono do signo, aqueles desenhos, né? Um desenho enriquece. Você olha muito. para o desenho desse cara, desculpa, eu não sei o nome, se você se lembrar, e você vê o signo. Pela sensibilidade que ele tem de fazer cada imagem. É maravilhoso. É fantástico. E é extremamente barato. Como diz o Milor Fernandes, né? Livro é um objeto barato, informativo, portátil, durável e que nunca enguiça. Viva o Milor, o grande e eterno Grande Milor. Milor. Pessoal, Muito muito obrigado pelo interesse em nos ouvir até o final dessa conversa. Não deixe de enviar suas sugestões de bate-papos com a Maria Eugênia, com outras pessoas, sugestões de assuntos, quem você gostaria de ouvir aqui conversando comigo. Vocês estão vendo, é uma conversa sem cortes, sem edição, os erros, falhas, as bobagens que eu falo estão aí expostos sem filtros, né? Então, é isso. Um beijo a todos, até a próxima conversa, pessoal. Maria Eugênia, muito obrigado e tchau. Até a próxima. Muito obrigado também. Obrigado. Tchau. Um abraço e até breve. Até breve. Tchau.